Glória a Deus, aleluia, maravilha. Bom é estarmos aqui, né? Como já falou ali, a nossa irmã Tia Rita, né? Que é claro que de prontidão, mas nós queremos agradecer a Deus, queremos glorificar a Deus por esta oportunidade rica e maravilhosa. Eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé e quero convidá-los para abrir comigo a palavra de Deus. Agradeço, irmãos, por estar aqui. Eu agradeço a Deus por estar aqui e saber que o último dia que eu estive aqui foi num culto fúnebre. O último dia que eu estive aqui está fazendo um ano. Fez um ano dia 5 de março. E eu abraçando ali a irmã Marlene, olhando aqui a Sônia, irmão José, a Sandra. Enfim, a igreja de Cabeçuda, que para mim, né, conhecendo esse casal maravilhoso que foi a irmã Neuci e o irmão José, que me deixaram uma marca muito grande. Eu considerar a irmã Neuci como minha mãe. Quando tinha as minhas lágrimas, tanto eu como ela, de ambas as partes. Acho que uns 3, 4 dias antes de ela internar, ela me ligou, me contando uma experiência boa, um momento bom dela, e aquilo me alegrou muito. E depois, quando eu soube, eu fui correndo no hospital, e estando ali do lado dela no hospital, aquela cena nunca me sai, das outras vezes que eu fui visitá-la. Mas aprove ao Senhor recolher. O tempo dela chegou, porque é o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de nascer e o tempo de morrer, né? E o Senhor recolheu a serva do Senhor. Ela só foi um pouquinho na nossa frente. Daqui a pouco, como o menino falou ainda há pouco aqui, que estejamos preparados, aleluia, que estejamos preparados para este dia. Porque não é apenas estar aqui cantando, pregando, fazendo alguma coisa. Porque corremos o risco de ouvir aquela palavra: eu não vos conheço. Não podemos esquecer que corremos este risco. E para não correr este risco, precisamos ter a nossa vida no altar de Deus. Porque o dia e a hora ninguém sabe. E também nem quando vamos descer a tumba fria, ninguém sabe. Pode ser hoje. É um abrir e fechar de olhos. Mas aprove ao Senhor. Colocou ela no coração da tia Rita me convidar para estar aqui. E como disse ela, tia Rita, deixa eu te falar uma coisa. Só um pouquinho, não tem problema, ficar um pouquinho em pé. Tia Rita disse que chegou a hora, parece assim que dá cansaço, né? Pastor, eu já coloquei meu nome à disposição há tanto tempo. Eu já sou bisanete, não sou mais tia Nete. Essa menina que louvou aqui, a Yasmin, é minha sobrinha neta. As demais crianças que estão aqui na frente, cadê eles aqui? Aqui na frente, são os meus sobrinhos netos. As meninas que estão lá atrás, que foram apresentadas, Yasmin, Sara, Pati, são tudo minhas sobrinhas. Fora as irmãs que estão aqui, que é diferente, né? Mas ali são todos meus sobrinhos. Então nós já estamos assim: ai, pastor, por favor, me tira. Já faz muito tempo, já faz 35 anos, né? Então, mas graças a Deus que o Senhor ainda nos escolheu para neste tempo. E eu percebo que existe um tempo muito diferente. É muito diferente. Muito, muito diferente de quando eu comecei há 35 anos atrás a trabalhar com crianças. Entende? Nós percebemos a displicência dos pais. Eu tiro isso pelos ensaios do sábado à tarde. Tu marca para de manhã, a criança está dormindo, está cansada porque estudou a semana inteira. Tu marca para tarde, o sol está quente, vai chover, tá? Sempre tem uma válvula de escape para dizer que meu filho não foi. Sempre tem. E às vezes eu digo assim, eu não quero mais, porque eu não tenho filho. Nenhum desses são meus.
Mas eu fico equivocada quando eu digo que não são meus, porque cada um deles tem uma parte de mim. E eu louvo a Deus por isso, agradeço a Deus por isso. E quando a irmã Rita, tia Rita, ela me falou, eu disse assim, vai ser falado sobre o quê, tia Rita? É sobre o quê? O que que vocês, qual que é o tema? Ela disse assim, é sobre oferta, tia Nete. E na mesma hora que ela falou sobre a oferta, veio a história de 2 irmãos. Mas eu quero ler aqui em Romanos, capítulo 6. É forte para o culto do Haddad, mas como o menino lá pregou, o céu é para todos. E o inferno é para aqueles que rejeitarem a Deus. Aqueles que não obedecerem à palavra de Deus. E aqui em Romanos, capítulo 6, no versículo 23, é forte, que diz assim, Romanos, capítulo 6, e versículo 6. Eu sempre ensinei para minhas crianças assim, vocês nunca leem assim, Romanos 6, 23, nunca leem. E nunca leem assim, Salmos, capítulo 5 e versículo 3, nunca leiam. Leiam Romanos, capítulo 6 e versículo 23. E leiam Salmos, de número 5 e verso 3. Porque Salmo não é capítulo. Salmo não é capítulo. Tá? E são versos. Então eu sempre ensino para minhas crianças assim. E nós estamos num culto com a participação das crianças. Então Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos todos juntos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Podeis assentar. Maravilha. Maravilha. Quantas vezes eu quis dizer não, daí meu marido diz assim, covarde. Gilberto, acho que eu não vou ele assim, covarde. Porque nós sabemos que é uma grande responsabilidade. Porque nós não estamos ministrando só para o coração das crianças. E mesmo que fosse, irmão, só para o coração das crianças, nós teríamos que ter muita responsabilidade. Porque tudo que nós falamos, nós temos que prestar conta. Tudo, nós temos que prestar conta. Aí quando a irmã tia Rita falou ali, eu disse, veio aqui na minha cabeça, comecei a estudar. E comecei a meditar ali. E me veio a mensagem de 2 irmãos, de 2 ofertas. 2 irmãos, 2 ofertas, 2 corações. Um único Deus, recebendo as 2 ofertas dos 2 irmãos. A minha e a tua oferta, o meu e o teu louvor, a minha e a tua adoração, o meu trabalhar na casa de Deus, o meu fazer as coisas para que eu seja vista, e o meu fazer para que Deus me aprove, para que através da minha atitude o nome dele seja glorificado. Por isso que o apóstolo Paulo ali disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então quer dizer que tem um salário. Tem um salário. Nós vamos receber. Nós vamos ouvir vida eterna para a glória de Deus, ou então para a vergonha. Nós vamos ouvir. E quem vai ouvir? Nós, servos de Deus. Nós que dissemos que fizemos alguma coisa para Deus, que trabalhamos com criança, com adolescente, no ciclo de oração, no grupo do louvor, na mocidade. Como está a nossa oferta? Como está o nosso coração diante de Deus? Como nós estamos diante de Deus? O que Deus está recebendo de nós?
Será que é algo que o seu nome está sendo glorificado? O que é que nós estamos fazendo? Diz que Deus, Ele compara o pecado, olha só, Ele compara o pecado a uma força tentadora. Ele compara o pecado a uma fera devoradora, a um demônio. Deus, diz a Bíblia, de estudo pentecostal, que Deus compara o pecado a uma fera, a um demônio, que o próprio Pedro disse que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E se puder tragar o teu e o meu filho, ele vai tragar. E ele tem um lugar estratégico para tragar. Mãe, pai, revista o teu filho com a tua oração, para que o adversário não venha ter êxito sobre a vida dele, porque ele nem sempre está ao todo tempo debaixo dos teus olhos, mas ele pode estar em todo o tempo debaixo das tuas mãos. Porque um abraço, o maior abraço que o seu filho, que os nossos filhos podem receber, sabe qual que é? A oração. Ore por ele quando ele estiver dormindo. Ore por ele, porque eles estão sendo presa fácil para o adversário. E somos nós, pais, que temos compromisso com Deus, que vamos cercá-los com a nossa oração, com a nossa vida na presença de Deus. Porque às vezes nós nos preocupamos em vesti-los bem, às vezes nos preocupamos em dar um bom estudo, ótimo, tudo muito bem. Nos preocupamos em fazer com que eles até se comportem bem diante das pessoas. É muito bom a educação, mas o mais importante é nós ensinar os nossos filhos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que Salomão disse: ensina o menino, ensina a criança no caminho em que deve andar, que até quando crescer não se desviará dele. Este é o nosso dever de mãe e de pai. Deus não vai cobrar de mim. Eu não tenho filhos, já tive, não tenho filhos do meu ventre, não tenho. Então Deus não vai cobrar de mim, Deus vai cobrar do pai e da mãe, de cada criança que está aqui. Só que a palavra de Deus diz que lá no livro que na Bíblia que eu estudei lá em casa, que o pecado é como uma fera, é como um demônio devorador. Ele está pronto para atacar, ele está pronto para devorar. Mas por outro lado, o Senhor, Ele te dá o direito de você escolher ser atacado, ceder a esta fera devoradora, ou enfrentá-lo, dizer: não, eu não, a minha família não, a minha casa não, a minha casa está coberta com o sangue de Jesus. A minha casa, o salário dela não é o pecado, não é a morte, mas é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra de Deus conta a história de um casal, o primeiro casal. Qual a criança que sabe aqui qual o primeiro casal que existiu na face da terra? Qual a criança? Fala, Daniel. Adão e Eva. O menino lá levantou a mão. Adão e Eva sabia, né? Então, Adão e Eva, eles foram criados perfeitos. Deus os criou perfeitos, sem pecado. Mas um dia eles se deixaram levar pela tentação, pelo desejo, pela vontade que os levou a experimentar a morte. Porque eles desobedeceram a ordem de Deus, deram ouvido
a vozes estranhas e se deixaram levar pelo caminho do pecado. E a partir daquele momento em que eles experimentaram a árvore do bem e do mal, ali os olhos deles se abriram. E diz que Deus, a partir deste momento que os seus olhos se abriram, Deus os expulsou do paraíso chamado Éden. E para onde Deus os levou, Deus disse para cada um deles que Adão, por ter desobedecido, ele ia fazer. O que ia acontecer com Adão, crianças? Quem sabe? O que ia acontecer com Adão pelo fato dele ter desobedecido a Deus? Quem sabe? Ele ia o quê? Ele ia ter que, suar para comer o pão. Se o teu pai não trabalhar, se o pai de vocês, crianças, não trabalhar, vocês vão comer? Vocês não podem trabalhar, então quem é que tem que trazer o pão? É o pai, né? Soa aqui, soa e traz o pão para a mesa. E para a mulher, qual foi a dor? Qual foi agora o que a mulher teve que sofrer? A partir de agora, se você quiser ter um filho, um bebê, você vai ter que sofrer dores horríveis, que é a dor do parto. E aconteceu, e diz que Eva, agora Deus abriu a madre de Eva, e Eva deu à luz ao seu primeiro filho. Qual a criança que sabe como é que era o nome do primeiro filho de Eva? Quem sabe? Qual a criança que sabe? Quem? Quem que respondeu? João. Caim. Cadê o Caim? O Caim diz que o primeiro filho de Eva foi Caim. O primeiro filho de Eva foi Caim. Ai, como Eva ficou feliz. Olha, Deus me deu um filho varão. Que coisa linda. Sobe aqui, filho. Que coisa linda. Que presente lindo que Deus me deu. Olha só, todo sorridente, todo lindo. Meu Deus, este filho era o presente. Era o presente que Eva esperava, depois de tudo que ela tinha sofrido, de ter sido expulsa do jardim. Mas, depois que Caim nasceu, não demorando muito, Eva deu à luz ao seu segundo filho. Como era o nome dele? Quem? Fala alto, não escutei. Abel. Abel, sobe Abel. Vem Abel. Abel foi o segundo filho de Eva. Adão e Eva ficaram felizes. Agora nós temos Abel, Caim. E agora olha só, já veio Abel. 2 filhos varão, que coisa linda. Diz que Abel, o que foi? O que Abel? Qual era a profissão de Abel? Quem sabe? O que Abel fazia? Abel era o quê? Pastor de ovelhas. E Caim, o que era? Quem sabe o que era Caim? Caim era o quê? O que Caim fazia? Qual era a profissão de Caim? Caim, ele trabalhava na lavoura. Ele era um fazendeiro. Vamos supor que ele tivesse uma fazenda. Ele era um fazendeiro, né? E Caim estava ali, trabalhava na lavoura. Ele era lavrador, trabalhava na lavoura. E um dia, porque assim, irmãos, porque assim, criança, eu quero dizer uma coisa para você, igreja, que o Espírito de Deus me reportou agora, há muitos anos atrás. Deus, ele espera de nós. Ele espera de nós a nossa adoração voluntária. Ele não quer nada obrigado de nós. Eu tenho que ir para a igreja. Estou lá naquele conjunto. Para a igreja de novo. O que eu vou fazer na igreja? Não, Deus não quer isso. É bom que você nem venha. Deus quer algo espontâneo. E quando nós votamos algo com Deus, não é porque Deus quer que nós votamos. Ele diz, olha, é bom tu nem votar.
Porque se for para votar e não cumprir, não vote. Porque Deus já conhece nós. Ele sabe se nós vamos ou não vamos cumprir o nosso voto com Ele. Um dia, eu aceitei Jesus na Quadrangular. Isso em 88. E eu fiz um voto com Deus de ser dizimista. Eu fiz um voto com Deus de ser dizimista. E dizimista, e dizimista, e dizimista. E chegou um determinado tempo, quando eu tinha 18 anos, eu aceitei Jesus na Assembleia. Eu me distanciei dos caminhos do Senhor, me desviei, fui para o mundo e voltei com os meus 22 anos. E eu na Quadrangular, eu senti que meu ministério não era ali. E eu vim para a Assembleia. Só que quando eu vim para a Assembleia, eu sempre fui muito vaidosa. E eu gostava muito de comprar roupa. E eu fui nas lojas, comprava roupa. E quando chegou o dia, eu não tinha mais dinheiro para levar o dízimo. Eu tinha o dinheiro só para pagar as prestações das minhas roupas. E como eu estava na Assembleia, olha só a nossa cabeça. Parece que dá a impressão que o Deus que eu fiz o voto ficou lá na Quadrangular. A impressão que dava na minha vida é que o Deus que eu fiz o voto ficou na Quadrangular. Não foi comigo para a Assembleia. Não. E na Assembleia eu parei de dar o dízimo. Aí um dia, angústia, tristeza, dor. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo na igreja? Aí eu entrei, subi ali os degraus da igreja, ali, Assembleia de Deus, Capivari, quando era no templo mais antigo. E eu olhei, tinha um obreiro, o pastor não estava. Eu disse, pastor não está. Chegou um pastor de um missionário. E lá no meio, na hora da mensagem, ele disse assim, irmãos, vamos abrir a Bíblia naquela mulher que votou um voto com Deus e pagou. Eu corri, fui lá para 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, e disse, Jesus. Aí ele disse, aquela jovem lá que abriu e que já está comendo a palavra, leia agora, leia. E eu li que Ana votou um voto com Deus e pagou. E eu disse, meu Deus. Então Deus, irmãos, Ele na realidade, Ele espera nós termos a disposição de sermos verdadeiros adoradores em todas as áreas da nossa vida. E diz que Caim, ele resolveu, eu não sei como é que era o convívio dos dois, de Caim e Abel. Não sei como é que Caim olhava para Abel. Talvez ele tinha inveja, talvez não, ele tinha. Talvez ele olhava a forma como Abel trabalhava. Ele olhava assim, olha, eu vou fazer algo melhor do que Abel. Eu vou pegar, pega ali, filho. Eu vou pegar algo que eu plantei da terra e eu vou oferecer para Deus. Vou oferecer, não quero nem saber, vou oferecer. Mostra ali para eles, mostra para os obreiros, mostra. Eu vou oferecer para Deus. Eu vou levar, vou oferecer. E passou a mão no pior que ele tinha. Olha só, olha o estado. O pior que ele tinha. Mostra lá para as crianças. Eu vou oferecer para Deus. E ofereceu para Deus. Se inclinou e ofereceu para Deus. Só que ele viu que não aconteceu nada. Ele não viu nenhuma reação de Deus. Ele não viu nada. E de repente, ele estava ali oferecendo o seu sacrifício. Mas o seu sacrifício sem nenhuma intenção boa no coração. De repente, Abel, que era o pastor de ovelhas, disse assim: olhou para o rebanho, viu aquele rebanho lindo, aquelas ovelhas viçosas, e começou a procurar e a escolher, e diz que ele escolheu a mais bonita, a mais novinha, tomou nos seus braços
tomou nos seus braços a ovelha mais novinha que ele tinha no meio do seu rebanho, e ele dobrou os joelhos, e ele ofereceu para Deus a sua oferta de gratidão a Deus por tudo quanto Deus lhe tinha feito. E neste momento o coração de Deus se alegrou de tal maneira com a oferta de Abel, que Abel olhou para Caim, que Caim olhou para Abel, olhou para ele e viu Abel sorrindo. Caim viu Abel sorrindo, feliz, e diz que neste momento Caim fechou o coração. Caim fechou o coração. Caim fechou o seu rosto, porque ele viu a alegria no rosto de Abel. E quando ele levantou daquela oferta, ele percebeu que nem ele e nem a oferta dele foi recebida diante do Senhor. Ele saiu, colocou a sua oferta em qualquer lugar, e o seu coração estava triste. Pode colocar ali, filho. O seu coração estava triste, e Abel estava regozijando-se na presença de Deus. Olha só, Abel estava regozijando-se na presença de Deus. Vai lá, filho. O coração de Caim estava endurecido. Deus dos céus olhou e viu o coração de Caim endurecido, e diz que Deus olhou e disse assim: Caim, por que, Caim, que tu endureceu o coração? Caim, se tu me oferecer um bom sacrifício, Caim, eu estou pronto para receber. Caim, o pecado está à porta, Caim. Volta e humilha-te. Chega na presença do teu irmão e te humilha. Mas Caim já estava determinado. Caim já sabia o que ele ia fazer. Aí um dia, diz que ele convidou o seu irmão Abel para ir para o campo. E os seus pais, achando que eles estavam bem, os seus pais, achando que estava tudo bem. Às vezes, pode estar acontecendo até mesmo aqui em cima do púlpito. Às vezes o pastor olha, aparentemente está tudo bem, mas tem aquele que está olhando assim, ó, só porque prega um pouquinho mais, pensa que já é o tal. Só porque canta de uma maneira diferente, já pensa que é o tal. Ali está começando a brotar uma raiz de amargura no seu coração, e Deus já não está mais ouvindo o teu louvor. O Senhor já não está mais respondendo às tuas orações. O Senhor já está triste com as tuas atitudes. Porque assim como Deus falou com Samuel, quando Samuel saiu para ir à casa de Jessé, ungir um que seria rei de Israel no lugar de Saul. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, Deus já falou com Samuel assim: Samuel, não atentes para a aparência, porque tu vê a aparência, mas eu sei o que está dentro do coração. Eu sei quem está me servindo com verdade. Eu sei quem me louva de verdade. Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. E é a palavra de Deus. E Caim, com o seu coração fechado, convidou Abel, pegou na mão de Abel e disse: Abel, vamos no campo, Abel. Vamos no campo. Quem sabe de repente lá tem alguma coisa da terra que você queira. Abel nem por um minuto pensou que estaria caindo numa emboscada. Chomas tereba cantoraba suricandaraia. Chomandaraba sei, toma cuidado. Porque às vezes nós não sabemos para onde estamos sendo levados. Não sabemos para onde estamos sendo levados.
Porque há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o fim dele é caminho de morte. E Abel não sabia que estava indo de mão com seu irmão. Caim pegou na mão do Abel. Os dois desceram, foram para o campo. Aqui filhos, foram para o campo. Caim já estava determinado de todo mal. Quando Abel virou as costas, Caim sorrateiramente. Quantas pessoas que sorrateiramente tentam denegrir a nossa imagem. Quantas pessoas que sorrateiramente, que pensamos que é alguém que está do nosso lado, pensando o mesmo pensamento que nós, até mesmo marido, mulher, filhos, irmãos, pensamos que está pensando da mesma maneira que nós. Quando Abel virou as costas, Caim deu apenas um golpe. Dá um golpe nele, filho. Deu apenas um golpe. E quando deu o golpe, ele caiu. E Caim saiu e deixou o seu irmão ali. No meio do caminho, Caim ouviu uma voz: Caim, aonde está o teu irmão? Deixa eu ver. Não está no meu bolso. O que ele respondeu? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Por acaso sou eu alguém que tenho que cuidar dele? Zombou de Deus. Achou que Deus ia deixar as coisas assim. Não vai deixar, igreja. Porque muitos estão servindo a um Deus de amor. E verdade, Ele é um Deus de amor. Porque senão Ele não teria dado o seu único filho para morrer por nós, para nós não perecer. Ele é verdadeiramente um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Ele conhece, Ele sabe quem são aqueles que verdadeiramente estão servindo com integridade. Ali estava o seu irmão. E Deus bradou dos céus e disse: Caim, o sangue do teu irmão está clamando por justiça. Eu não estou pregando para as paredes. Eu falei de início, não é o pregar. Não é o pregar. Não é o pregar. É o ser. Não é o ter. É o ser. O que você é? Ai, mas eu não sei orar, não sei pregar, não sei cantar, não sei fazer nada. Mas Deus não está procurando quem sabe pregar, quem sabe orar, quem sabe cantar. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Que na casa de Deus é necessário que tenha reverência. Na casa de Deus é necessário que as nossas crianças venham entender que aqui não é um lugar de recreação. Pai e mãe, mostre para o seu filho que a casa de Deus é um lugar de reverência. São apenas 2 horas. Se passar o máximo é 2h30. Aqui é um lugar de nós vir e oferecer o nosso culto a Deus. E Caim, ele achou que ele não estava sendo visto. E olha só, o coração de Caim era tão mau, tão perverso, que quando Deus chamou a atenção dele, que o seu irmão estava morto, ele pensou: Deus vai me matar também.
Porque o salário do pecado é a morte. Deus vai me matar. Eu vou ser fulminado. Eu vou ser exterminado. Não. Deus deu uma chance para Caim se regenerar. Deus sempre dá uma chance para nós nos converter, nos regenerar. Deus sempre dá uma oportunidade para o nosso coração ser limpo. Deus nos dá a oportunidade, mas nós não devemos perder esta oportunidade. Um dia numa palestra eu ouvi: 3 coisas não voltam atrás: a palavra falada, a lança, a flecha que foi lançada e a oportunidade perdida. Tem oportunidades que não voltam nunca mais. Então quando você vê aquela oportunidade de regeneração, de alguém aqui em cima do púlpito dizer assim: ó, você talvez não esteja bem com Deus. Tem algo na sua vida que você está deixando a desejar. Vem aqui no altar. Corra aqui no altar. O pregador diz e o pregador fica. E fica. E vem aqueles que estão bem com Deus. Vem aqueles que estão com o coração aberto para a palavra. Mas você que veio com o coração fechado, vai embora, continua com o coração fechado e não vem na frente. Perdeu a oportunidade. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é longânimo, que a sua ira dura só um minuto, mas a sua misericórdia é de eternidade a eternidade. Ele diz que Ele não quer que ninguém se perca. Deus não tem vontade que ninguém se perca. Ele quer que nós nos convertamos, que nós que nos chamamos povo seu, venhamos nos converter, nos arrepender, nos humilhar, orar, buscar a sua face, porque Ele vai ouvir dos céus. E uma oração sincera, um coração contrito, Deus não despreza. Se Caim tivesse se humilhado, se Caim tivesse se dobrado, se dobra, filho. Se Caim tivesse se dobrado, mesmo pelo homicídio que ele tinha acabado de cometer, será que Deus perdoaria Caim? O que vocês acham? Perdoaria ou não perdoaria? Crianças, Caim tinha acabado de matar o irmão dele. Se Caim derramasse a alma e chorasse aos pés do Senhor, será que Deus perdoaria ele? O que vocês acham? Eu acho que perdoaria, porque todo mundo tem que ter uma segunda chance. Olha, se Caim tivesse se arrependido do seu pecado, Deus teria perdoado Caim. E se você se arrepender, seja qual for o tamanho, porque para Deus não tem pecado, pecadinho, nem pecadão. Pecado para Deus é pecado, tudo é pecado para Deus. O que é pecado é pecado. Se Caim tivesse se arrependido, Deus teria perdoado Caim. Mas Caim decidiu, não dá nem aí para Deus, embora, vai, embora. E o seu irmão ficou ali caído. O sangue do seu irmão ficou sendo derramado na terra. Por quê, irmãos? Por causa da oferta. Por causa da oferta. Quantas pessoas que não suportam quando nós estamos num púlpito pregando? Quantas pessoas não suportam quando levantamos as mãos? É porque Deus, Ele está pronto para ouvir a tua adoração. Pode levantar, filho, e ir lá para frente. Deus está pronto para ouvir a tua adoração. E Satanás, ele não suporta quando nós somos cheios do Espírito de Deus, prontos para sermos uma oferta agradável ao Senhor. Eu convido a igreja para se colocar de pé. Aleluia. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em
em Cristo Jesus. O comecinho diz que o salário do pecado é a morte. Nós usamos estas crianças para ensinarem, para mostrarem aquilo que a Bíblia nos ensina. Precisamos colocar em prática esta palavra que sara, esta palavra que restaura, esta palavra que dá vida. É tão lindo, tão lindo, tão lindo. É tão lindo nós lermos e meditarmos na palavra. Eu coloquei de novo no meu coração este ano de 2024. Eu preciso mais uma vez começar a ler mais uma vez esta palavra. E dependendo de determinada história que eu estou lendo, eu tenho que parar e meditar e derramar lágrimas em cima deste livro. Eu comecei dia 1º de janeiro nos 4 evangelhos. Agora eu peguei os 5 primeiros livros, chamados livros pentateucos, os 5 livros da lei escritos por Moisés. Ontem eu terminei, ou melhor, esta madrugada eu terminei Gênesis. E vou começar em Êxodo hoje. E a melhor coisa que nós podemos fazer, de dia e de noite, meditar neste livro, para nós poder viver neste tempo tão difícil, aonde o mal está predominando, aonde o amor de muitos está se esfriando, por se multiplicar a iniquidade. Mas quando nós lemos, nós nos afastamos da iniquidade. Mas quando nós nos afastamos deste livro, nós nos aproximamos da iniquidade. Deixamos a iniquidade prevalecer dentro de nós. Mas que esta palavra, como lâmpada para os nossos pés, como martelo que quebra a pedra, como luz que alumia o nosso caminho, ela possa nos reger e nós possamos testificar deste livro sagrado. Eu quero convidar não só as crianças, mas todos quantos ouviram que Deus falou nesta noite, para vir aqui na frente. Posso convidar, né, pastor? Se tem alguém que quer aceitar Jesus, se tem alguém que quer entregar o seu coração para Jesus, que quer fazer um voto com Deus, uma aliança com Deus, um concerto com Deus, Chomas de canto, rabacei, remanda, rabasturi, candara.